Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus, através dessa live, possa trazer uma clarividência precisa neste tempo do fim. Sabemos que os acontecimentos escatológicos atinentes à volta de Cristo, eles revelam-nos uma carência, uma necessidade que tange, que perscruta a Igreja de Cristo. Nós, como igreja do grego, tirados para fora, nós que fomos alvo da beneplácita, da graça de Cristo Jesus, como igreja, nós devemos reportarmos ao mundo os valores que Cristo nos referiu através do seu sacrifício. E esses valores estão inseridos em Gálatas 5:22, a saber que é o fruto do Espírito no singular, dando conotação à unidade, à unificação. Queridos, eu quero aqui destinar uma palavra aos meus amigos pastores, líderes de grandes, médias e pequenas instituições. Estamos vivendo em um tempo de carência pastoral. E quando eu me refiro a isto, eu não estou me referindo apenas nomenclatura, agremiações, divisa eclesiástica. Eu estou falando de carência pastoral na íntegra. É interessante que no quarto evangelho neotestamentário de João, capítulo de número 10, Jesus ele vai tratar acerca da sua natureza divina, da sua deidade e também do seu compromisso como pastor dos pastores. Jesus traça esse contraste, esta analogia dos pastores do Oriente Médio. Ele vai dizer que o pastor, ele precisa ser bom. Primeiro passo, bondade, que é um dos frutos do Espírito. Interessante é que o bom pastor, ele dá a sua vida. Isto fala de renúncia. É interessante é que as ovelhas, elas conhecem, elas entendem, elas assimilam, elas conotam, elas têm o reconhecimento da voz do seu pastor, devido à bondade do pastor, devido à renúncia do pastor. É interessante que os pastores do Oriente Médio, eles possuíam um subpastor. Isso indicava o cuidado de quando o pastor ele se ausentava. Havia um subpastor no Oriente Médio que cuidava das ovelhas. Jesus, ele foi ao céu e disse: eu vou para o Pai, mas vou rogar ao Pai. Essa expressão, rogar ao Pai, indica o comprometimento, o cuidado de Cristo como pastor. Eu vou para o Pai, mas vou rogar ao Pai, vou implorar ao Pai que envie um outro. Essa expressão outro no grego alho significa em suas vertentes o mesmo. O que eu posso, ele fará. O que eu tenho, ele executará. O mesmo poder que eu tenho, ele tem. Se eu sou Deus, ele também é. Eu enviarei o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, o Paracleto de Deus. Jesus, como bom pastor, ele nos ensina que nós não devemos agir de forma leviana. Muitos querem ser pastores. Muitos almejam ser pastores. Muitos desejam e sonham em ser pastores. Mas a verdade é que a demanda é grande demais. E Jesus disse: para quem muito foi dado, muito será requerido. Pessoas estão se condenando, pastores estão se condenando, e eu observando isso, eu vejo que hoje estamos mais preocupados, estamos mais interessados com o nosso próprio umbigo, com as nossas próprias vontades, porque muitos pastores dizem: eu cansei de estar me incomodando, eu cansei de estar estendendo a mão, mas isso é a tarefa do pastor. Então, se você não quer mais estender a mão, se você não quer mais ajudar, se você como pastor, esta palavra é direcionalmente aos pastores, abagacel.
se você não tem mais condições de exercer o seu pastorado. Entenda aqui, querido. A expressão pastor, na transliteração do grego, significa aquele que apacenta e leva até a paz. Pacificador, aquele que alimenta, aquele que cuida. Isto é pastor. Quando há uma necessidade na igreja, o pastor ele se cala. Quando há um problema na igreja que tange uma situação financeira, o pastor se cala, mas esse é o papel do pastor. Tire da sua mente que a igreja é uma instituição filantrópica. Isso é história de Satanás. Igreja acolhe. Jesus, lá em João capítulo de número 6, ele vai revelar o seu sermão. Jesus, a mensagem dele sempre foi, aleluia, uma mensagem tricotomista. O que é isto? Tricotomista. A mensagem de Cristo, ela atingia corpo, alma e espírito. Ele tratava do espírito, da alma e também do corpo. Ele alimentava. Então você que é pastor, reveja os seus conceitos. Jesus, ele está precisando de pastores de verdade que ajudem. Pastores de verdade que estendem a mão. Eu confesso a vocês que eu estou decepcionado com essa geração de pastores que estão preocupados em estar em sua chácara. Isto não é errado, não é. Mas a primazia é o reino. Me prova, pregador, eu te provo. Mateus capítulo de número 6, parágrafo 33. O que está escrito lá? Buscai em primeiro lugar primazia, o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero aqui me direcionar aos pastores. Tomem uma posição como pastores neste tempo do fim, porque no final o que vai vos aguardar é uma balança, símbolo da justiça. A justiça leva 3 símbolos. A balança, que é o equilíbrio, leva o véu, a justiça é cega. Moisés, ele julgava com véu. E terceiro, a espada, que é a justiça, a sentença. Eu estava já há meses para fazer essa live. Vigiem, pastores, sejam pastores. Mas, pregador, eu não tenho capacidade de ciência, então é muito melhor você deixar para que outro faça com excelência. Porque as ovelhas estão clamando por pastores para que o guie neste mundo tenebroso, para que o guie a pastos que simboliza, personifica a palavra. Deus conta com você, pastor. Pare de estar escondido atrás de sua divisa eclesiástica, de suas agremiações. Isso não vale nada. O inferno não respeita divisa eclesiástica, o diabo não respeita carro do ano, casa de $500 mil, o diabo não respeita conta bancária privilegiada, o diabo não respeita propriedade, o diabo respeita legado. Receba esta palavra em o nome de Jesus e Deus te abençoe.